Elias se levantou, comeu e bebeu. E a comida lhe deu forças bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Amém. Até aí. Segura um pouquinho esse versículo para nós, por gentileza. Irmãos, Elias estava desanimado. Talvez, devido aos problemas, às lutas, dificuldades, você se encontra desanimado. Mas a hora que você, irmão, se alimentar desse alimento de hoje aqui, a hora que você comer esse alimento que o Senhor já colocou essa mesa tão maravilhosa aqui na frente, você vai ser outra pessoa, irmão. Você vai andar. Olha só, daquele dia, o Elias jejuou 40 dias e 40 noites, e ainda caminhando até o monte de Deus. Ele queria falar com Deus lá. E Deus também queria falar com ele lá. A princípio ele se escondeu numa caverna. E ele estava bastante desanimado. Devido aos problemas, perseguições, às lutas. Mas Deus foi lá onde ele estava escondido. Talvez você está escondido. Mas Deus está indo aí aonde você está escondido e está te dizendo: o que fazes aí? Foi o que Deus perguntou para Elias: o que você está fazendo aí dentro dessa caverna, escondido aí? Deus faz essa pergunta para nós hoje aqui. Então Elias sai para fora da caverna para conversar com Deus. E Deus começa então a dizer para ele o que ele teria que fazer. Você sabe que depois deste acontecido, o Elias ainda ficou caminhando nesta terra mais 10 anos. 10 anos, irmão. Ele ficou caminhando depois desse encontro com Deus que ele teve no Monte Horebe, no Monte Sinai. Olha, então Deus falou para ele o seguinte: você vai ungir um homem para ficar no teu lugar. Ele vai continuar sendo o profeta que eu preciso em Israel. E aí Deus dá um nome para ele. Deus dá um nome para Elias. É o que nós temos falado, irmão. Deus nos chama pelo nome. Nunca se esqueça isso. Você foi chamado pelo teu nome. Agora está na sua responsabilidade aceitar ou não, ou responder ou não a Deus. Mas que Ele chamou você pelo teu nome, Ele chamou. Olha só, Deus falou para Elias: você vai ungir a profeta, um homem chamado Eliseu. E aí Deus diz os detalhes para ele. Esse Eliseu, ele é filho de Asaf. E esse Eliseu, ele mora em Abel-Meolá, que era o nome da onde ele morava. Você vai lá. Para que isso, irmão? Para Elias não ungir a pessoa errada, ungir a pessoa certa. Então, aí a palavra de Deus diz que Elias saiu lá de onde ele estava, do Monte Horebe, e foi caminhando até Damasco. Mais 50 dias caminhando, irmão. Mais 50 dias andando até chegar em Damasco. Porque essa cidade, Abel-Meolá, é lá. E ele foi. E quero dizer, ele foi andando com Deus. Procurando quem era esse Eliseu. E ele encontrou o Eliseu. O Eliseu estava dormindo? Não. Eliseu estava trabalhando, suando,
E quando Elias olha para ele, Elias tira a sua capa, passa por Eliseu e põe a capa em Eliseu. Na hora, o Eliseu já entendeu o que tinha acontecido ali. Não precisou nem Elias falar. Você tem que entender o que Deus quer de você. Se você fizer o que Deus quer de você, tudo vai dar certo na tua vida. Tudo vai caminhar certo. Porque quando nós nos colocamos naquilo que Deus nos quer de nós, o próprio Deus já começa a abrir as portas. Ele vai abrindo as portas. Às vezes no momento parece meio difícil, parece complicado, porque há uma briga do nosso espírito com a nossa carne, porque a nossa carne quer uma coisa, mas o espírito que Deus deu para nós, ele quer outra coisa, ele quer obedecer a Deus. Esse que é o problema. Eliseu, na hora ele entendeu, irmão. Porque quando Elias colocou a capa sobre ele, na hora, diz a Bíblia aqui, que na hora ele entendeu o que estava acontecendo. Então você precisa entender o que Deus quer de você. Que posição Deus quer de você. Olha só, por isso que nós estamos, essa semana, caminhando com Deus. Para você saber o que Deus quer de você. E não fazer as coisas da sua cabeça. Não fazer as coisas do seu coração. O maior problema das pessoas hoje é exatamente esse. Porque fazem as coisas do coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, irmão. Ele nos engana. E às vezes partimos para o lado do coração. E com Deus não tem esse negócio de sentimento. Por exemplo, se você ficar chorando diante de Deus, vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada, irmão. Ele vai olhar tuas lágrimas, vai recolher tuas lágrimas. Mas isso não vai mover a mão de Deus. Lágrimas não resolve. Porque Deus não trabalha por sentimento, Ele trabalha por razão. É o que você tem que fazer também. Fazer o que Deus quer da sua vida. E aí vai dar tudo certo. Você pode ter certeza disso. E então, olha, eu só vou explicar para vocês aqui. Porque depois de muitos anos, Deus levantou João Batista no mesmo espírito de Elias. Com o mesmo espírito de Elias. Até o jeito de se vestir era o mesmo. Porque o Espírito Santo era o mesmo. Então não tem diferença. Olha só. O que ele usava? O que Elias usava? Diz a Bíblia aqui que ele usava uma capa ou um manto. Depende da tradução. Aquele manto era de pele de animais. E ele tinha um cinto de couro amarrando aquele manto, aquela capa sobre ele. E foi esta capa, foi este manto que Elias pegou e lançou, colocou sobre Eliseu. E nós vamos ver, irmão, que essa capa, ela se tornou muito importante para Eliseu depois. Aquela capa tinha um significado. Não vou falar do significado da capa, mas tinha um significado muito grande. Olha só. Então, o Eliseu ele estava trabalhando com 2 juntas de boi, arando a terra, no momento em que Elias pôs o manto sobre ele, a capa sobre ele. Ele entendeu e só falou para Elias: olha, profeta Elias, deixa eu ir lá despedir dos meus pais. E Elias falou: vai despedir dos seus pais. Despede da sua família, despede dos seus amigos, despede dos seus conhecidos. Pode ir. Não vou impedir você de ir lá. Vai lá. E Eliseu foi. Mas Eliseu não se contentou só com isso. Espera aí, vamos fazer uma coisa diferente. Eu não vou precisar mais desse carro. Eu não vou precisar mais desse arado. Eu não vou precisar mais desses bois. Ele matou os 2 bois. Fez uma bela churrascada para todo mundo. Fez uma festa de despedida.
entregou churrasco para todo mundo, para o pai, para a mãe, para a família dele, para os amigos, para os vizinhos. E Elias lá esperando. Quanto tempo demorou, não sei. Foi um dia, 2 dias, não sei. A Bíblia não diz. Só sei dizer que a partir dali, irmão, Eliseu começou a andar com Elias. A partir dali, Eliseu se tornou um servo de Elias, aprendendo como é um profeta. Como que um profeta age? Você percebe que teve um ensinamento. E Eliseu, irmão, ficou andando com Elias durante 10 anos. Os 10 anos que Deus deu a Elias para ele ficar nesse mundo ainda. Chegou um dia, depois desses 10 anos, Elias chegou para Eliseu e disse: Eliseu, você vai ficar aqui em Gilgal. Ele estava em Gilgal. Você vai ficar aqui em Gilgal, porque Deus me mandou para Betel. Então você fica aqui, eu vou lá para Betel. Mas quem anda com Deus, irmão, é algo maravilhoso, irmão, é algo glorioso. O Eliseu falou: não, estou 10 anos andando com você, agora vou deixar vocês sozinhos para Betel? De jeito nenhum, eu vou com você. E eles foram andando até Betel. Chegou em Betel, o Elias falou para ele assim: olha, você fica aqui, porque eu tenho que ir para Jericó. Deus me quer lá em Jericó. E Eliseu ficou lá em Betel? Não. Se você vai, eu também vou. Isso que é andar com Deus, irmão. Você entendeu? Mesmo a voz falando: fica aqui. Você: não, eu vou andar com Deus. Faça isso. Não, eu vou andar com Deus. Olha só. Quando chegou em Jericó, o Elias falou: você fica aqui em Jericó que eu vou até o Jordão. E o Eliseu: não. Se você vai até o Jordão, eu também vou. E eles foram até o Jordão. O interessante é que Elias andava com Deus e o Eliseu andava com Elias. Olha só. É uma coisa impressionante, irmão, quando você começa a ler esse texto aqui. Quando chegaram à beira do Rio Jordão, o Elias: eu tenho que atravessar. Cadê o barco? Cadê a ponte? Como vamos fazer? Eu tenho que ir para o lado de lá. Eu também vou. Mas como que nós vamos atravessar? Aquela capa que ele tinha colocado sobre Eliseu já estava com ele de volta. Ele tirou a capa, dobrou a capa, bateu no Jordão. As águas se abriram. Eles atravessaram a seco, foram do outro lado. E o interessante é que por lá de cá tinha 50 aprendizes de profeta. 50 jovens que estavam aprendendo a ser profeta. É como na igreja, nós estamos aprendendo a ser de Deus. Nós estamos aprendendo a andar com Deus. Cada culto que nós estamos diante do Senhor, nós estamos aprendendo a andar com Deus. Aqueles 50 jovens estavam aprendendo a ser profeta, andar com Deus. E eles ficaram então observando o que aconteceu. E ficaram ali. Para onde esses dois vão? Mas como que o Jordão se abriu? E eles estavam admirados de ver aquilo que tinha acontecido. Quando chegou do outro lado, o Elias então falou: olha, eu estou para ser tomado de ti, hein? Eu vou embora. Vou para bem longe daqui. Como diz a tradução de hoje. Eu vou para bem longe daqui. Mas, Eliseu, faz o seguinte: antes de eu ir embora, me peça o que você quer. O que você quer que eu te faça? Porque eu vou embora, nunca mais você vai me ver. O que você quer que eu te faça? E Eliseu falou assim: eu quero uma única coisa, só uma coisa. Meu irmão, o que você quer que Deus faça por você? O que você quer que Deus faça por você? Olha, o Eliseu, muito inteligente, muito sábio,
Ele falou, se eu tiver o que eu vou pedir, eu não preciso de mais nada. Eu quero porção dobrada do Espírito que está em você. Meu irmão, se você tem R$100 e eu te pedir 200, como você vai fazer para me dar 200 se você só tem 100? O Elias olhou para Eliseu e disse, seu pedido é muito complicado, é muito difícil. É muito difícil de atender o seu pedido. Mas tem uma saída. Só tem um jeito. Se você ver a hora que eu for tomado de ti, a hora que eu for embora, então você vai ter a porção dobrada do Espírito que há em mim. Mas se você não ver a hora que eu for tomado, você não terá. Nem o que eu tenho você vai ter. Olha só, irmão. Você imagina, hein? Não sei quanto tempo demorou, eles já tinham andado tanto. Estavam cansados, estavam. Mas eu fico imaginando o Eliseu segurando os olhos para não dormir, para não cochilar, para não fechar os olhos. Porque ele não queria perder a bênção. Irmão, é assim, irmão. Às vezes você pensa que bênção é assim. Eu vou pedir e pronto, a bênção já vem. É a mesma coisa, eu falo para a irmã Alice, para as coisas acontecerem na vida da gente, ela acontece do dia para a noite. É rapidinho, no piscar de olho acontece uma coisa. Mas depois, para sarar, para consertar, aí vai muito tempo. E o Eliseu não podia perder aquela oportunidade, como você não pode perder essa oportunidade, irmão. Deus quer fazer algo tão forte, tão poderoso na tua vida. Deus tem um projeto com cada um de nós, irmão. Não vá pensar que você está aqui ouvindo a palavra ou servindo a Deus à toa, em vão. Não, irmão. Deus tem um projeto na sua vida. Mas você tem que andar com Deus para que esse projeto se concretize. Para que você seja bem-sucedido. O Eliseu estava ali caminhando, indo com Elias, quando de repente o Eliseu viu cavalos de fogo vindo do céu com carruagem de fogo, um redemoinho muito forte envolvendo ele, e de repente o Elias foi tirado de Eliseu, separou Elias de Eliseu. A Bíblia diz que o Eliseu levou um susto tão grande, mas tão grande, que ele começou a gritar. E então ele viu, quando Elias foi embora. Elias foi embora. Mas aquela capa, o Elias deixou. Não preciso mais disso. Aqui para onde eu vou, eu não preciso mais dessa capa. Ainda na quarta-feira nós aprendemos algo poderoso, irmão. Que na hora que Jesus vier nos buscar, e os anjos vierem aos 4 cantos da terra, para recolher os escolhidos de Deus, nós não precisaremos mais dessas vestes, porque nós receberemos uma veste nova, resplandecente, brilhante, mais branco do que a neve. O anjo vai colocar em nós essa veste, e a veste que nós estamos usando não precisaremos mais. O nosso corpo será transformado e vamos subir. Elias não precisava mais daquela capa, mas para Eliseu que ia ficar aqui, aquela capa ia ser muito importante. E quando ele viu que Elias foi embora, sumiu, Eliseu correu e pegou aquela capa. Agora essa capa é minha. Voltou pelo mesmo caminho, agora sozinho. O que será que Eliseu vinha pensando? O que será que Eliseu vinha falando? O que será que Eliseu vinha cantando? Ninguém sabe. Mas ele voltou pelo mesmo caminho. E quando chegou no Jordão, aquele lugar que Elias tinha atravessado para cá, ele pegou a capa de Elias, bateu na água e não aconteceu nada. Sabia? Lê o texto lá. Ele bateu na água e não aconteceu nada.
Mas aí ele pegou de novo a capa e disse: aonde está o Deus de Elias? E bateu de novo. E quando ele falou, então as águas se abriram. E ele pôde atravessar para o lado de lá. Naquele momento, irmão, ele recebeu o dobro do Espírito que estava em Elias. Você viu que não é fácil receber, irmão? Não é fácil. Não é com uma oraçãozinha que você vai ser cheio do Espírito Santo, não. Os 50 profetas estavam lá, ou 50 jovens que estavam aprendendo a ser profeta, estavam ansiosos para saber. E Eliseu disse o que aconteceu. Aliás, em Jericó, todo mundo ficou sabendo, porque Eliseu ficou vários dias ali falando o que tinha acontecido. E assim foi a caminhada de Eliseu, irmão. Olha, Elias foi embora, mas ficou Eliseu. Eliseu ficou com aquela capa. Foi sepultado com aquela capa, você sabia? O Eliseu fez o dobro de tudo que Elias tinha feito. Porque ele andava com Deus. Nós demos uma palmilha para os irmãos domingo passado, para você todo dia lembrar: eu estou andando com Deus. Trocou de calçado, troca a palmilha de calçado também, para você continuar andando com a palmilha que foi dada para você. Mas, irmão, independente da palmilha ou não, nós andamos com Deus todos os dias. É necessário nós andarmos com Deus todos os dias. Olha só, Jesus disse uma palavra muito poderosa antes de ir embora, irmão. Estava abençoando os apóstolos, a igreja, no monte. Ele ergueu as mãos, começou a abençoar e disse uma palavra final para todos eles: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco todos os dias. Meu irmão, o Senhor está conosco todos os dias. Quando você, essa semana, foi em algum lugar, o Senhor estava com você, andando com você, você andando com Ele. Se você está andando com Ele, Ele andando com você, eu fico pensando, por que nós ficamos padecendo então? Por que não vamos direto: Senhor, olha aqui, ó. Vamos abrir o coração diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de cura, eu preciso de bênção, eu preciso de milagre, eu preciso de uma porta de emprego aberta. Eu preciso que o Senhor me proteja, eu preciso que o Senhor me guarde. Bom, fale. Por que não acontecem as coisas? Porque nós não falamos para Ele. Ele sabe do que nós precisamos? Sabe. Nós estamos num projeto de trazer nossa família para a casa do Senhor. Mas o que é que você tem feito? Você tem orado, tem jejuado? Tem mesmo, irmão? Se você continuar orando e jejuando e trabalhando e convidando e insistindo, irmão, não tem como não ter uma resposta. Olha, eu quero ler um versículo com vocês aqui. Olha que coisa maravilhosa que está aqui em Hebreus capítulo 12. Do versículo 1 e versículo 2, para nós terminarmos e depois nós louvarmos a Deus aqui. E depois desse louvor nós vamos fazer uma oração com a igreja. Olha só, olha o que diz aqui. Hebreus, capítulo 12, verso 1. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Não vá pensar, irmão. Não vá pensar que as pessoas não estão de olho em você. Inclusive o diabo. O diabo e os demônios estão de olho em você. Olha só, é uma multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. E o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr sem desanimar,
a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Bom, se você está andando com Ele, por que você vai tirar os olhos dele? Você já viu um casal de namorados, quando estão andando juntos, se o rapaz olhar para uma outra moça que passar por perto, o que vai acontecer? O que será que acontece? Você casado, você está com a sua esposa, aí passa uma mulher lá, você olha, o que acontece? A mesma coisa, irmão. Jesus está andando com a gente. E você está olhando para outras coisas. Você está andando com Jesus, em vez de olhar para Jesus, está olhando para outras coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Porque nós agora pertencemos a Ele, irmão. Nem a nós não pertencemos mais. É como marido e mulher casam, irmão. Quantas coisas eu deixei de fazer, ou falar, ou ir. Para quê, irmão? Para agradar minha esposa. E quantas coisas ela deixou de ir, de fazer, para me agradar. Agora você é do Senhor, irmão. Você está olhando para o Senhor, olha para Ele, firmemente para Ele. E tudo que atrapalha esse relacionamento entre nós e o Senhor Jesus, você tem que lançar fora. Olha só o que diz a Bíblia então para nós. Para nós olharmos firmemente para Ele. Não desviar os nossos olhos. O diabo vai pôr lutas, problemas, dificuldades. Vai pôr um monte de coisa no nosso caminho. Mas continua olhando para Jesus, irmão. Ele é a nossa solução. Ele é a nossa salvação. É Ele que tem o poder de nos curar. É Ele que tem o poder de nos libertar. O que você precisa? Fala com Ele. Eu queria que você ficasse em pé um instante agora, em nome de Jesus.